erros de significados da lâmina 8, o caixão. Linha de pesquisas do ensino independente para a criação de curso. Aqui é o meu ponto de vista. Eu trouxe dentro da minha linha de pesquisas a matéria em decomposição. É o que fica dentro da urna. Aqui é o cadáver no estado de putrefação e esqueletização. Por que eu trouxe isso? Para a pessoa lembrar com que símbolo e instrumentos de trabalho você desenvolve suas interpretações. A matéria em decomposição, porque você não está trabalhando só com a urna, com o caixão. Dentro do caixão tem esta matéria em decomposição. É isso que tem lá dentro. Então você tem que lembrar que isso aqui está lá dentro. Por quê? Porque na hora de fazer a descrição simbólica para extrair as interpretações dali, você tem que pegar o conjunto completo. Você não pode pegar só a urna, porque a urna não está sozinha. Você tem que pegar tudo, né? O que está dentro da urna? Você não trabalha com a carta 4? A carta 4 é o quê? A família. Mas o que você vê? Você só vê a casa. Já pensou se você só pegasse a casa por fora para trabalhar? Ah, é só a casa, é só a parte de fora. E o que tem dentro? A família. E no caixão? Você só pega o caixão, a parte de fora para trabalhar? O que tem dentro? A matéria em decomposição. Então você não pode esquecer disso aqui, porque é isso aqui que vai trazer o sentido da interpretação. Aqui tem um cadáver que já passou da fase fresca, inchada, da decomposição ativa para a putrefação e esqueletização. Eu tirei essa imagem aqui de um site de medicina e trouxe aqui para podermos tratar aqui sobre essa questão dos erros de significados do caixão. Amadurecimento. Caixão não tem a ver com amadurecimento. Esquece isso. Não tem nada a ver com amadurecimento, porque amadurecimento é o processo de desenvolvimento que leva ao consumo. O amadurecimento é uma melhora no aprimoramento intelectual. Ele vai ressaltar a elevação da capacidade do ser humano a acessar um nível intelectual superior ao padrão comum. E você olhando para a matéria em decomposição, o que você vê? A pessoa está amadurecida? Aqui é a matéria em decomposição, não existe nada de amadurecimento. Aqui é um regresso, né? Eu trouxe o caixão ao avesso hoje para tratarmos desse assunto. Porque você tem que ver o que é do avesso, né? Vou virar o caixão do avesso para a gente poder tratar isso aí. Não tem a ver com amadurecimento, porque aqui é o retrocesso do amadurecimento, tá? Não tem nada a ver. Quando a pessoa morre, é como se a pessoa tentasse ir para frente com aquele estudo ali, mas não conseguisse nunca. Por quê? Porque ela não tem alcance, ela tem dificuldade de compreender e absorver matérias elevadas. Aqui no caixão é isso, é o retrocesso. Então, por exemplo, ela entra numa escola particular, caríssima, aquelas escolas assim de R$6.000, que tem lá em São Paulo, caríssimas. Mas ela não consegue acompanhar o nível de informação da matéria elevada ali. Aí ela tem que voltar para uma escola pública, porque lá fica mais fácil dela entender o ensino. Tem pessoas que são assim, não conseguem ter esse acompanhamento, esse nível de acompanhamento. E o caixão ele vai mostrar isso. O retrocesso, essas pessoas que tentam, mas não conseguem ir para frente. Então, não existe amadurecimento aqui. Aqui existe esquecimento pelo passar dos anos. Por exemplo, essa matéria aqui eu já estudei há muito tempo atrás, eu esqueci tudo, nem lembro mais nada. Aí é caixão, aí tem a ver com essa questão aí, mas nunca amadurecimento. Não tem nada a ver com aquelas pessoas muito sábias, erudito, intelectual, não tem nada a ver com isso. Aqui é a matéria em decomposição, é o retrocesso. A pessoa não tem esse nível todo, tá? Aqui entra aquelas pessoas que realmente não sabem nada,
realmente não sabem nada porque ou nunca estudou ou não conseguiu aprender, o nível estava muito puxado para ela não conseguiu. São aquelas pessoas que tem também aquelas pesquisas assim, por exemplo, aquelas pesquisas científicas. A Terra é plana, por exemplo. Daqui a pouco descobre que não é, aí desconstrói tudo. Então, isso aqui também entra no caixão, essas pesquisas em que as pessoas acharam que era e não era. Depois foi descoberto outra coisa. Também entra aqui, tá? Aqui eu coloquei em pé e aqui eu coloquei deitado. Então, não tem a ver com amadurecimento. O caixão e o retrocesso são aquelas pessoas que nunca chegaram ao nível elevado de conhecimento. Aqui são aquelas pessoas que são eternos aprendizes, né? São aquelas pessoas que... as pessoas que não conseguem formação profissional, formação acadêmica. Não tem formação acadêmica, não tem nível intelectual, nível de conhecimento elevado. Tudo para elas é mais puxado. E elas precisam ficar aprendendo com o que os outros ensinam, com o conhecimento dos outros, porque tem aquelas pessoas que ensinam e as pessoas que aprendem. Então, aqui no caixão são as pessoas que aprendem, porque não tem esse conhecimento. Então, a matéria em decomposição mostra exatamente isso. Onde a pessoa vai ver, eu não sei quem foi a pessoa que propagou por aí, deve ter vindo de algum livro, que caixão tem a ver com eruditos, pessoas muito sábias. Não tem, tá? Não tem a ver, aqui é a matéria em decomposição, aqui não tem a ver com elevação criativa, inspiradora, elevação intelectual, elevação do espírito intelectual, para uma pessoa desenvolver algo a partir da criação do seu próprio espírito. Não tem isso aqui no caixão, porque é a matéria em decomposição. E tudo ligado à matéria em decomposição é o retrocesso. Ou seja, a pessoa tenta ir, mas não vai. Tenta estudar, tenta conseguir chegar lá, mas não consegue. Tenta chegar ao nível de igualdade com os outros, mas não consegue. Então, o caixão não tem a ver com amadurecimento. Transformação. Caixão tem a ver com transformação? A transformação é uma mudança de uma forma em outra. Ela vai mostrar uma alteração de um estado em consequência da troca de energia com o meio exterior. E qual é a troca de energia com o exterior que essa matéria em decomposição traz para trazer a transformação? Só se for negativa, né? Só se for tudo em preto e cinza. Porque, sinceramente, eu não sei de onde tiraram essa questão aí da transformação das coisas para pior, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, essa questão da transformação, ela vem com uma energia bem pesada, tá? Bem preto e cinza, não tem nada de transformação aí. As pessoas ficam pintando o jogo muito com canetinha pompom cor-de-rosa, sabe aqueles pompom cor-de-rosa que vem em cima da caneta enquanto você escreve, aqueles pomponzinhos? Então, eu acho assim, inútil você ficar fazendo isso, porque as suas interpretações, elas estão fora da realidade e certamente não vão acontecer para consulente, né? Porque você está inventando, criando uma coisa que não existe, tirando da tua crença pessoal e subjetiva para plantar no jogo e, de fato, não tem a ver com a coerência simbólica ligada à vida real. A vida real conectada ao símbolo, né? Porque esse aqui é o símbolo, instrumento de trabalho, e é daqui que você tem que extrair as interpretações. Então, já estou te dizendo que não tem a ver com isso. E por que não tem a ver com isso? Que tipo de transformação pode trazer? Vou te dizer, a pessoa morreu, né? Vamos supor, tem um casal, a esposa dele morreu. Você acha que ele vai transformar a vida dele de uma hora para outra? Não. Por quê? Porque o caixão, assim como a cruz, a montanha e outras cartas, tem a ver com tudo que é tradicional. Tradicional, é difícil de você arrancar pela raiz o tradicional. É muito difícil arrancar
assim, de uma hora para outra. Para você ter uma ideia, o caixão, ele tem a ver com um ciclo de 5 anos ligados ao desapego. E a cicatrização só vem com 10 anos. Tá? Porque ele é uma carta de profundidade. A cruz não é uma lâmina de profundidade. Já tem menos tempo. O sol, vamos falar sobre o recomeço? O caixão tem a ver com o recomeço? Essa questão do recomeço, da transformação aqui no caixão, que eu quero tocar nesse assunto hoje. Como o caixão é uma das lâminas que pertencem ao núcleo de cartas ligadas ao tradicional, e é uma lâmina que tem ligação com profundidade, é difícil, né? Essa profundidade, simbolicamente falando, porque nós oraculistas trabalhamos com símbolos, né? E o símbolo, cada parte, cada detalhe de tudo que é conectado a ele, inclusive as profundezas, né, em que o caixão é enterrado com essa matéria em decomposição, isso também quer nos dizer algo, nos trazer algo, né? Essas profundezas com as quais são enterrados aí esses caixões, essas urnas, elas representam tudo que é mais difícil de você arrancar pela raiz. Aquele apego, tudo que é tradicional, tudo que é mais de décadas, ou seja, o comportamento, os hábitos da pessoa que você já estava acostumado. É o exemplo que eu citei, né? Tem um casal, aí morre a esposa. Aí ele não quer casar de novo, porque é o tradicional, já estava acostumado ali há décadas, né, com aquela mulher, o comportamento, a companhia, os hábitos, tudo a mesma coisa, tudo naquele local ali, tudo daquele jeito, com aqueles hábitos. Então, para arrancar isso, fica uma coisa mais difícil, mais perturbadora. De uma hora para outra, não. É como eu falei, tem um tempo para isso ser. O caixão é desprendimento, mas é um desprendimento muito vagaroso, bem vagaroso, é lento, doloroso. E devagar, leva anos até você se desprender completamente daquilo ali. Porque é uma das lâminas que pertence ao grupo de cartas, símbolos ligados ao tradicional. Símbolos que são ligados a tudo que é tradicional. E tradições não se rompem assim de uma hora para outra. Ainda mais no caso do caixão, em que tudo leva anos e é mais doloroso, mais lento, tem que ter mais cuidado. Aí, por exemplo, a mulher perde o filho dela ali, perdeu o filho. Aí vai fazer o quê? Vai recomeçar? Vai ter outro filho já? Já vai recomeçar? Vai fazer outro filho? Não. Que recomeço é esse que os oraculistas falam por aí? Em primeiro lugar, é o que eu estou explicando aqui, para a pessoa poder entender e não ser passada para trás com essas lábias de interpretação de oraculista que não pesquisa o símbolo. Isso é lábia de oraculista que não pesquisa. Então, eu estou explicando para você entender, tá? Não existe esse negócio de recomeço. Ah, o teu filho morreu, por exemplo. Não, pode ficar tranquila que vai ter um recomeço aqui. Né? Estou citando um exemplo básico. Só que esse recomeço, esse iniciar mais uma vez, não é assim não, tá? Porque se a pessoa for fazer tudo de uma hora assim, de uma arrancada em cima, né? Vai ter estranheza, vai ser muito a contragosto, por força das circunstâncias, coisas que vão dar muito errado e a pessoa vai se arrepender depois, porque aquele filho não vai preencher o lugar do outro, né? Tem aquela questão das necessidades pessoais de você preencher a companhia, preencher o ambiente que ficou vazio. Por exemplo, o marido perdeu a esposa, quer outra companhia, né? Tá sentindo falta de uma companhia, mas vai ter estranheza, né? Tem aquela necessidade de ter a companhia, mas tem a estranheza. Se ele arranjasse outra companheira, seria de um modo involuntário e a contragosto. A mulher perdeu o filho e se ele arranjasse a esposa assim de uma hora para outra, após a morte da mulher, seria assim.
mas a mulher perdeu o filho e já está querendo outro para colocar no lugar. Isso não existe. Esse recomeço aí que falam por aí. Não existe esse tipo de recomeço. Você perdeu seu cachorro aí, estava com 14 anos, junto com esse animalzinho de estimação, perdeu, agora toma outro filhotinho aqui para colocar no lugar. Como se preenchesse, né, o vazio daquele que era o único e insubstituível. Isso não existe, é o que eu estou tentando explicar aqui, né? Recomeço e transformações verdadeiras existe no Sol, porque o Sol é uma carta de reinício, o Sol é uma carta de recomeço que mostra que as coisas realmente vão dar certo, né? Que as coisas vão para frente de uma forma desligada do tradicional, da dor, do sofrimento, que a pessoa vai se recuperar logo. Agora o caixão com recomeço, não. Eu vou te explicar uma coisa. Na época em que as pessoas jogavam tarô, lá na década de 80, 90, muitas pessoas tinham medo da carta da morte, porque era morte física, né? Que saía ali. Aí os oraculistas, os tarólogos começavam a perder clientes por causa disso, por causa do medo da clientela chegar, ver a carta da morte e falar, né? Ter que falar a verdade. Isso aqui é morte. Você vai perder alguma coisa aí, vai ter algum acontecimento sério, alguma fatalidade. E os oraculistas ficavam com medo de perder clientes por causa disso. E criaram essa questão aí da transformação. Para não perder cliente, né? Para não perder cliente. Aí falaram que a carta da morte do tarô é a transformação. Aí alguns oraculistas de baralho cigano começaram a adotar isso, passar, né, para a carta do caixão. Eu discordo completamente, tá? O caixão não tem nada a ver com isso. Para de falar coisa que não existe. Então, é por isso que a carta do caixão ficou com essa imagem de transformação e de recomeço, né? Porque os tarólogos na década de 80 e 90, para não perder clientes, por causa da carta 13 da morte, ficavam falando que não é morte não, que isso, é só transformação e recomeço. Aí os oraculistas de baralho cigano passaram a adotar, e foi caindo em livros, né? Foi para livros e as pessoas não sabem explicar, os próprios autores não sabem explicar por que essa carta tem a ver com recomeço e transformação. E se falar que tem a ver com recomeço e transformação, deve ter esquecido a parte do símbolo tradicional do caixão estar ligado ao apego, às raízes, né? E ser realmente um recomeço longo. Só a partir de 5 anos que a pessoa começa a se desligar daquele tradicional ali, em que já estava acostumada há anos, há décadas. Não é assim, de uma hora para outra, não. Você vê, a cruz tem a ver com tradição, o caixão tem a ver com tradição, a montanha tem a ver com tradição, só que a montanha é mais jogo duro, para romper com as tradições da montanha ali, é mais jogo duro. A cruz não, a cruz já não tem aquele tempo todo, mas o caixão ele tem. É que eu não quero ficar explicando aqui, senão vai tomar muito tempo, né? Sobre essa questão das lâminas ligadas às tradições. Então, só que no caso da montanha ser ligada ao tradicional, a montanha ela pega tudo que é tradicional para todos. O caixão pega o que é tradicional no âmbito pessoal. A cruz pega o que é tradicional no âmbito familiar e religioso, né? Porque a cruz ela tem ligação com a família tradicional conservadora, é um símbolo que vem do século XVIII, lá daquela época onde tinha a religião cristã, era predominante, católica cristã. Então a cruz pega tudo isso aí, ligado ao tradicional. E o caixão é mais pessoal e também envolve os eventos com impacto de força maior, aquilo que pega a pessoa subitamente, de surpresa, né, desprevenida. Então, você pesquisando essas lâminas
e trazendo à tona as explicações para as pessoas entenderem sobre esse símbolo, fica melhor para você lidar com as interpretações, as mensagens que o oráculo tem a passar para você, ao invés de ficar ouvindo coisas que não são verdadeiras. É importante você pesquisar o símbolo, adentrar no símbolo e pesquisar para entender com o que você está lidando, o que é isso aqui, o que isso está fazendo aí, o que isso significa, por que tem a ver com recomeço, por que tem a ver com transformação, ou se tem, se não tem, se tiver, como é que é esse recomeço, como é que é essa transformação. Então, questione, está na hora de você questionar para você poder entender o que a pessoa está te passando ali no oráculo como informação. E se a pessoa realmente sabe o que ela está falando, né? Se ela abre um instrumento oracular, ela tem que saber com o que ela está lidando. Então tem que saber. Tem algumas informações em alguns livros que não explicam nada, só tiram significados. Transformação, recomeço, né? Só esquece de falar da origem dessa transformação e recomeço, que foi na década de 80 e 90, né, com os tarólogos lá, para não perderem clientes. E essa transformação aqui não tem nada de bom, não traz nada de bom, traz cortes, cancelamentos, privações. Essa transformação é muito preto e cinza, tem uma energia baixa e as pessoas enganam, falam, agora vai acabar isso aqui de ruim e as coisas vão começar a se transformar para você, para melhor. Não, com o caixão não tem nada para melhor, tá? Você tem que lembrar das profundezas, as profundezas do caixão. Enfim, não estou aqui para dar aula, eu só vim trazer essas explicações a respeito de erros de significados e acabei passando aqui também o material de ensino independente sobre as lâminas do núcleo das tradições, né? A montanha, a cruz, o caixão, que tem a ver com o tradicional, para você poder entender do que se trata isso aqui.